Meus queridos irmãos e minhas irmãs, eu acho por demais maravilhosa essa primeira leitura do livro dos Reis. É uma leitura de uma experiência mística muito bonita. É uma leitura de uma experiência mística toda ímpar, toda única na vida de Elias. Quem é esse Elias? É um dos grandes profetas do Antigo Testamento. É um profeta suscitado por Deus para uma missão tão grandiosa. Chegando a essa missão, receber uma ordem para lutar e para destituir o rei. Elias, anunciando o reino de Deus, vai lutar contra os israelitas, um povo de cabeça dura, um povo de coração duro. Por quê? Porque aquele povo se prostituía na fé, deixava de adorar o Senhor para adorar Baal. E a grande luta e a grande guerra de Elias era justamente fazer com que aquele povo deixasse de ser prostituído e voltasse para Deus. E aqui, esse trecho, Elias sai caminhando. Ele vai caminhando até o Monte Sinai. Aqui o texto fala Horebe, mas é o mesmo lugar. Ele vai lá no lugar onde Deus deu o decálogo, as tábuas da lei. E Elias fica lá, entra na gruta e fica lá. Passa a noite sozinho. Isso aqui para nós não é algo estranho, porque o nosso divino amor, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fazia muito isso. Ele subia no monte e passava a noite lá em Deus rezando, naquela solidão que é tão própria de quem quer sentir a presença de Deus, dessa solidão que é tão inerente ao ser humano, que só se completa, que só se preenche em Deus. E ele passa uma noite ali. Só que, em determinado momento, a palavra do Senhor é dirigida a Elias. Assim, sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Olha, das leituras do Antigo Testamento, essa daqui é uma das leituras que mais mexe comigo. O Senhor que passa na nossa vida. O Senhor que em um determinado momento passa na nossa história. Há alguns, Ele olha nos olhos, com um olhar amoroso, com um olhar único, sendo as pessoas muitas vezes capazes de abandonar tudo e seguir esse chamado de Deus. Assim como Levi, assim como Mateus, o Senhor passando pela vida de Levi e de Mateus, o Senhor olhou e Ele abandonou tudo. Assim também com a minha vida na minha meninice, em um determinado momento, o Senhor apareceu na minha vida e nunca mais a minha vida foi daquele jeito. Nunca mais. E o Senhor é assim. E é preciso que nós cristãos comecemos a perceber os momentos em que Deus fala ao nosso coração com tanta força, perceber os carinhos de Deus com a gente, as elegâncias do Senhor conosco, olhar as gentilezas de Deus com a nossa alma,
para que nele nós tenhamos repouso, para que nele nós sejamos felizes. E o Senhor diz: sai, sai, que ele vai passar na tua vida. Olha, minha gente, Santo Agostinho diz uma coisa que é muito batida, mas é muito verdadeira: eu tenho medo do Senhor que passa e não volta mais. Muitas vezes, muitas pessoas pela vida não se encontram, muitas vezes, muitas pessoas pela vida não se realizam, simplesmente porque não foram generosos com os carinhos de Deus, com as elegâncias de Deus, com o convite que Deus fez, e por não responder, nunca na vida se encontrou. E o que mais existe de pessoas perdidas na vida é um absurdo. Tantas pessoas que caminham sem saber para onde ir, tantas pessoas que caminham sem saber onde chegar. E aqui Elias é obediente. Ele sai da escuridão, ele sai do fundo da caverna, e ele vai para o lugar onde Deus pediu. E ali veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o texto é tão poético e diz assim: mas o Senhor não estava ali. Por quê? Porque o Senhor não é um Deus de destruição. Deus não destrói nada. A única coisa que Deus destrói é o pecado. Fora isso, Deus não destrói mais nada. E o Senhor não estava naquele vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Depois do vento, houve um terremoto. Mas o Senhor também não estava no terremoto. O Senhor não é um Senhor de destruição. Passando o terremoto veio o fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma leve brisa. E ouvindo isto, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. E o Senhor estava naquele murmúrio daquela leve brisa. Aqui nós temos uma coisa interessante. Encontrar Deus se encontra na tranquilidade. Não se encontra Deus na zoada, com oba-oba, com bagunça. Não se encontra Deus com euforia, talvez ofegante. Não se encontra Deus assim. Se encontra Deus quando nós estamos tranquilos. É por isso que eu não sei vocês aqui, eu já pedi muito, já fiz essa experiência muitas vezes e busco sempre fazer quando as condições permitem. Acordar lá pelas 4 horas da manhã, 3 e pouca da manhã, e rezar com o coração em paz. E rezar de verdade, com o coração totalmente em paz. E aí se sente a presença de Deus. É muito triste, mas o nosso povo tem um costume muito grande de oferecer a Deus os piores momentos do dia. Não existe um momento pior para se rezar e para se aprofundar na intimidade com Jesus do que o final do dia. Depois de uma luta, de um dia todo, de preocupações, de problemas, do cansaço da labuta, uma oração completa, demorada à noite, é um faz de contas, porque ninguém consegue, são poucos. No final da noite, a nossa oração é curtinha.
Tanto que, para vocês terem uma noção da sabedoria da igreja, a oração do final da noite, da liturgia das horas, que nós religiosos, padres, que o povo de Deus também é chamado a rezar, é a oração mais curta de todas. Se as laudes, as vésperas, a hora média são 3 salmos, as completas é um só. Por que isso? Ou 2 fragmentos pequenos. Por que isso? Porque a igreja sabe que no cansaço ninguém reza muito. E o contrário, o ofício das leituras, que é a oração própria da madrugada, é a maior de todas. Tem 2 leituras que não têm tamanho. Por quê? Porque a igreja é sábia e sabe que o momento de se rezar é o momento que se tem a maior tranquilidade. Deus é assim. Deus é tranquilo, é na tranquilidade, é na simplicidade que Deus verdadeiramente fala conosco. E aqui é muito interessante, porque quando Elias viu aquela brisa suave, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta, e ouviu então uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Cadê a tua missão, Elias? Cadê os teus afazeres, Elias? Será que queres abandonar tudo? E é impressionante essa resposta de Elias. Isso aqui seria o meu lema de ordenação sacerdotal. Era o primeiro lema que eu carreguei durante muitos anos na minha vida no seminário. Estou ardendo de zelo pelo Senhor. O que é isso aqui? É essa saudade de Deus que nós temos. É nesse momento em que nós vemos que está na hora de parar o corre-corre, que está na hora de começar a se reinventar, que está na hora de começar a analisar a própria vida, de analisar os momentos que Deus nos fala, de ver como Deus, nosso Senhor, age na nossa história. Estou ardendo de zelo pelo Senhor. Ou seja, Senhor, eu estou com saudade de Ti. Senhor, eu quero me preencher em Ti. Senhor, eu preciso estar mais contigo. O trabalho me enfada, o trabalho me cansa, e eu quero rezar, eu quero Te sentir, eu quero ser preenchido por Ti. E essas palavras aqui de Elias agradam a Deus. Por quê? Porque quando Deus nos faz verdadeiramente atraídos por Deus. É por isso que a gente tem essa sede tão grande de Deus. É por isso que a gente consegue se preencher tanto em Deus. E é por isso que quem aprende de verdade a levar uma vida de oração não abandona Deus facilmente. Quem de verdade faz essa experiência na calmaria, na tranquilidade, era aquilo que eu dizia ontem ao meu conselho de pastoral aqui na paróquia. O mais importante de tudo é aprender a rezar, ou seja, aprender a permanecer, a estar em Deus. E muitas vezes é preciso a gente voltar ao momento em que a gente encontrou Deus. Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas a minha história dentro da Igreja Católica é muito marcada em 2 movimentos: a Legião de Maria e um coral jovem.
Da Legião de Maria, eu carrego muito forte até hoje esse zelo pela bem-aventurada Virgem Maria. E do coral, o gosto pela música litúrgica, embora não tenha vocação nenhuma para cantar, não é? Mas os momentos quando eu volto ao início da minha vocação, quando eu senti de verdade o meu coração arder de zelo, era nos momentos justamente em que a gente apagava todas as luzes da igreja nas quartas-feiras à noite, e todo o nosso coral se sentava assim, aos pés do altar no escuro, só com a luz do sacrário acesa. E ali a gente rezava, e ali a gente partilhava, e ali a gente chorava, e ali a gente de verdade conseguia viver sem ninguém se perder em meio ao mundo. Graças a Deus, hoje esse grupo todo, está todo mundo encaminhado na vida. Mas eu lembro com muito carinho, e cada oração daquela ia mexendo muito comigo. Cada oração daquela ia me fazendo ter uma sede muito maior. E uma das leituras que na época eu lembro, a filha da minha madrinha Simone leu, foi essa daqui. E a gente ria, a gente brincava, e a gente rezava, e aquilo ali mexia muito. Por quê? Porque é preciso sim que esse zelo aqui nós entendamos que não é o zelo exterior de arrumar a igreja, de deixar a igreja bela, bonita. Não é esse zelo não, isso aqui é secundário. Esse zelo aqui é o zelo na relação. Se Deus comigo age de uma forma totalmente carinhosa, eu preciso responder com amor a Ele. Eu acordei, joelho no chão. Eu vou dormir, o joelhinho no chão, mesmo que seja rapidinho, e buscar ao longo do dia me relacionar com Deus. Tem gente que na hora da dificuldade, na hora da dor, na hora da agonia, na hora dos problemas, murmura, reclama, xinga, diz palavras feias. E o que deveria fazer nessa hora era partilhar com o nosso Senhor. Mas espera aí, Padre, o Senhor falou que a experiência com Deus a gente faz na tranquilidade e não quando está perturbado. A experiência que enraiza, mas na hora da agonia a gente vai atrás daquele que a gente ama. É lógico, é claro. Mas para crescer, enraizar de verdade, é na tranquilidade, sim. E impressionante, porque ele diz a razão. Olha, Senhor, eu estou ardendo de zelo por ti, Deus Todo-Poderoso, porque os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, demoliram teus altares e mataram a espada teus profetas. Só eu escapei. Para onde eu ia correr? É para os teus braços, é na tua solidão, é buscar me preencher em ti. Mas agora também querem me matar, e eu corri, Senhor. E o Senhor vai dizer: ó Elias, eu estou contigo. Vai, toma o teu caminho de volta na direção do deserto de Damasco. Chegando lá, ungirás Azael como rei da Síria. Unge também Jeú, filho de Nanci, como rei de Israel. E a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar. Ou seja, Elias, a tua missão ainda não acabou. Eu ainda espero em ti. E é impressionante porque o caso de Elias, Deus toma Elias totalmente. Elias some numa carruagem de fogo, em meio a um tufão, sumiu.
E a tradição, vocês sabem, que o dia do Senhor só aconteceria quando Elias voltasse. E esse questionamento se faz até a Jesus. E Jesus diz: Elias já veio. E quem é o novo Elias? É João Batista, que vai anunciar o precursor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, essa pregação de hoje, essa meditação, é um convite que eu quero te fazer, a buscar fazer essa experiência única, profunda, intransferível com nosso Senhor, independente dos teus pecados, independente das tuas dificuldades, independente dos teus defeitos. Busque na tua condição crescer na amizade com Deus. O nosso refúgio está no nome do Senhor, e é preciso que esse nosso coração sempre esteja ardendo por Deus, e não permita nunca que nada nem ninguém te tire dos braços de Deus, e não permita nunca trocar o Senhor da tua vida, que é o amor eterno, permanente, por amores passageiros que iludem. Busque de verdade procurar essa face de Deus e contemplar a beleza do Senhor. É por isso que Davi assim diz: Senhor, é vossa face que eu procuro. Que nós possamos também procurar a face do nosso Senhor e possamos encontrá-lo na oração, e possamos encontrá-lo na divina liturgia, e possamos encontrá-lo também nas pessoas que Deus nos colocou para amar, para zelar e para caminharmos rumo aos céus. Amém.